Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite estava escura, quase sufocante, e o vento gélido penetrava em cada fresta do velho castelo. Tochas tremeluziam ao longo das muralhas, projetando sombras dançantes que pareciam vivas. No pátio principal, um homem avançava, os olhos ardendo de raiva contida. Seus punhos cerrados revelavam uma determinação incontrolável. Ele esperara por esse momento durante semanas. Cada plano, cada movimento, cada respiração, tudo havia sido calculado. E agora diante dele estava um imponente guarda real com a mão na espada. O homem sentiu o coração disparar no peito. Esse guarda, pensou ele, seria sua única barreira. Sem aviso prévio, ele saltou para a frente. O impacto dos corpos ecoou pelo pátio, um estrondo metálico que poderia ter despertado todo o castelo. Mas antes mesmo de tocar em seu alvo, algo completamente inesperado aconteceu. Uma voz arrepiante trovejou atrás dele. Pare, ou você perecerá antes de entender. Ele se virou ofegante e descobriu que a verdadeira força ali presente não era um mero soldado. Era alguém que ninguém ousaria desafiar. Os olhos daquela figura brilhavam com uma luz mortal, e em suas mãos, um poder silencioso, porém absoluto, parecia prestes a atacar. O homem sentiu sua coragem vacilar. Ele pensara que estava atacando um guarda, mas acabará de desencadear uma tempestade que jamais imaginara. Uma tensão quase palpável se instalou. Todo o castelo parecia prender a respiração, e naquela escuridão, apenas uma certeza o atingiu. O que ele acreditava ser um ataque ousado era apenas o primeiro passo rumo a um perigo que estava completamente além de sua compreensão. O chão tremeu sob seus pés. O homem recuou ofegante, incapaz de desviar o olhar da figura à sua frente. Não se tratava de um guarda comum. Sua armadura brilhava com o metal negro que ele jamais vira, e cada movimento parecia carregado de um poder silencioso. Quem é você? Ele gaguejou com a voz embargada pelo medo. A figura avançou com passos calculados, cada movimento preciso e imponente. Eu sou a protetora desta corte, e você? Você acaba de cruzar uma linha que jamais deveria ter cruzado, disse ela calmamente, mas com uma força que fez o ar ao redor deles vibrar. O homem sentiu sua coragem esvair-se. Ele havia planejado aquele ataque como um simples desafio ao poder real, mas diante daquela presença, compreendeu que todo seu plano fora uma ilusão. E enquanto buscava uma saída, o protetor fez um gesto simples, quase imperceptível. Uma corrente luminosa irrompeu de suas mãos e imobilizou o atacante como uma serpente de luz. Preso, ele percebeu a magnitude de seu erro. Todo o castelo, até então silencioso, parecia observá-lo. Cada som, cada respiração, era amplificado no ar gélido. Você pensou que estava atacando um mero guarda. Continuou a voz, gélida e implacável. Mas toda ação tem consequências. E você está prestes a descobrir. O homem sentiu uma dor lancinante nos braços e nas pernas. A corrente não era apenas física, parecia drenar suas forças como se estivesse sondando sua própria alma. Cada pensamento, cada intenção era exposto e julgado. Num último esforço de coragem, ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. Estava completamente à mercê daquela força invisível, porém avassaladora. E naquele momento ele soube, o que havia desencadeado não podia mais ser contido. A noite que o envolvia estava longe de terminar, e ele não fazia ideia do que ainda o aguardava. O homem sentiu as pernas ficarem dormentes, mas seu espírito se recusava a ceder. A corrente luminosa que o mantinha prisioneiro o puxava para trás como se tentasse sugá-lo para o coração do castelo. O vento uivava pelas torres, e o clangor metálico das armaduras dos guardas ecoava à distância. Um lembrete sombrio de que qualquer movimento precipitado poderia desencadear uma carnificina. O protetor não falava mais. Cada passo que dava parecia atrair uma aura de ameaça. O homem então compreendeu que aquela força não era meramente física, era uma autoridade silenciosa capaz de julgar, punir e até mesmo apagar. Numa tentativa desesperada de se libertar, ele tentou se soltar. Sacudiu os braços, procurou uma arma, mas a corrente se adaptava a cada movimento seu, antecipando cada gesto. Era como se lesse seus pensamentos antes mesmo que eles surgissem. À medida que sua respiração se tornava curta, ele ouviu um murmúrio, quase imperceptível, vindo das profundezas do castelo. Aquele que desafia a coroa, terá que ver o preço que a ignorância lhe custa. Com o coração acelerado, ele foi puxado através de uma porta grande e maciça que se abriu diante dele. A sala em que caiu era imensa, iluminada por velas que projetavam sombras sinistras nas paredes.
Lá, em um trono elevado, estava sentada uma figura real, envolta em tecidos escuros e brilhantes, com os olhos fixos no homem com uma intensidade gélida. Você pensou que o medo estava do seu lado, disse a voz régia, profunda e imponente. Mas era apenas um jogo que você não podia vencer. O homem sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Cada fibra do seu ser gritava para que fugisse, mas era tarde demais. A coroa, pensou ele, era um símbolo de poder. Mas o que via agora era uma força viva, implacável e consciente. Seu ataque não passará de uma faísca que acendeu um fogo que ele jamais imaginara. E quando a porta atrás dele se fechou com um som pesado e definitivo, ele entendeu uma coisa: acabará de entrar em um mundo cujas regras desconhecia completamente. E não havia saída fácil. O homem estava de joelhos, ofegante, com os olhos arregalados. A vasta sala parecia quase viva, como se as próprias paredes observassem cada movimento seu. A luz de velas tremeluzia, revelando antigos afrescos, batalhas, reis e figuras cercadas por correntes luminosas semelhantes àquela que o mantinha cativo. O protetor avançou lentamente, seus passos ecoando como um dobre de finados no ar gélido. Você ainda não compreende o que desencadeou, disse ele com voz calma, porém autoritária. Então, com um gesto, a corrente de luz brilhou com mais intensidade, projetando visões na mente do homem. Ele então testemunhou séculos de história, guerreiros e conspirações, tentativas de atacar a corte, tudo havia fracassado, apagado pela mesma força. Mas o que o paralisou completamente foi a imagem final, um jovem estranhamente parecido consigo mesmo, cercado por correntes luminosas, caindo de joelhos diante do trono. Este protetor não é simplesmente um soldado, murmurou o homem para si mesmo, com o terror subindo a garganta. Ele é um guardião de gerações. Ele escolhe quem vive e quem morre. Exatamente, disse o protetor, parando diante dele. Todo ataque contra a coroa é um teste. Toda agressão revela o verdadeiro caráter. E você acabou de demonstrar sua ignorância. Mas você também tem uma chance, se aprender a lição. A corrente recuou ligeiramente como se lhe oferecesse um alívio. Mas o homem sabia que não tinha margem para erros. Cada segundo contava, cada movimento podia ser fatal. Enquanto o protetor dava um passo para trás para observá-lo, o homem sentiu uma mistura de medo e desafio. Ele havia sido encurralado, humilhado, confrontado por uma força que não compreendia, e no entanto, em algum lugar profundo dentro de si, uma chama de rebeldia se acendia. Talvez ainda não tivesse acabado. Talvez ele ainda pudesse reverter a situação, se ao menos conseguisse desvendar o segredo desse poder antes que o destruísse por completo. O castelo estava silencioso. Silencioso demais. E naquele silêncio apenas um fato era claro. A noite estava apenas começando, e as verdadeiras provações ainda estavam por vir. O silêncio do castelo foi quebrado por um ruído agudo. O protetor havia retornado, seus olhos ardendo com uma intensidade arrepiante. O homem, ainda tremendo, sentiu cada fibra do seu ser gritar para fugir. Mas ele sabia que não havia escapatória. Você ainda tem uma escolha, disse o protetor, com a voz trovejando como um trovão. Submeta-se ou pereça. Pela primeira vez, o homem sentiu mais do que medo, uma raiva ardente cresceu dentro dele. Cada humilhação, cada corrente, cada visão imposta. Tudo isso agora o preenchia com uma energia que ele jamais conhecera. Ele sabia que precisava tentar algo impossível. Com um movimento rápido, ele esquivou-se do primeiro ataque do protetor, uma lâmina invisível que cortou o ar com um sibilo mortal. A corrente luminosa que o prendia tentou imobilizá-lo, mas ele usou isso a seu favor, saltando e rolando no chão, buscando um ângulo para atacar. A luta transformou-se num balé perigoso, cada movimento uma dança entre a vida e a morte. O protetor atacava com precisão, cada gesto revelando seu domínio perfeito, enquanto o homem improvisava, deixando-se guiar por uma intuição desesperada. De repente, ele notou um objeto antigo na parede, um amuleto brilhante, gravado com símbolos ancestrais. Instintivamente, ele o agarrou. Uma onda de luz irrompeu, ofuscando o protetor e rompendo o aperto da corrente. O homem sentiu suas forças retornarem e, pela primeira vez, sentiu que podia resistir. Então, você realmente quer brincar com o destino, murmurou o protetor com um sorriso imperceptível no rosto. A luz do amuleto intensificou-se, projetando sombras oscilantes nas paredes. O homem finalmente compreendeu. Aquilo não era simplesmente uma luta física. Era um duelo de vontades. E para sobreviver, ele precisava provar seu valor, que havia compreendido a lição que seu protetor queria lhe ensinar. Todo o castelo pareceu prender a respiração. As paredes tremeram, as tochas se curvaram como se impulsionadas por uma força invisível.
E quando o homem ergueu o amuleto à sua frente, um novo poder, deslumbrante e aterrador, foi libertado. O protetor recuou, impressionado, mas longe de estar derrotado. O homem havia desencadeado algo que ele jamais poderia ter imaginado. E naquela noite gélida, o verdadeiro poder do castelo finalmente fora revelado. A batalha mal havia começado, mas, pela primeira vez, o homem sabia que tinha uma chance. Uma chance de sobreviver. Uma chance de vencer. E, acima de tudo, uma chance de mudar seu destino para sempre. O homem estava de pé, de frente para o protetor, o amuleto brilhando intensamente em sua mão. O castelo parecia suspenso no tempo, cada sopro de vento, cada tocha bruxuleante, amplificando a tensão que pairava no ar. O protetor deu um passo à frente, calmo, mas cada passo carregava uma aura ameaçadora. Você sobreviveu à provação. Mas a verdadeira questão permanece. O que você aprendeu? O homem ergueu a cabeça, sentindo pela primeira vez que o medo podia se transformar em coragem. Cada humilhação, cada fracasso, cada corrente quebrada o havia preparado para aquele momento. Eu entendo, disse ele com voz firme, que a força sozinha não basta, que o poder não é nada sem controle, e que a vida exige escolhas. O protetor observou por um longo tempo como se sondasse sua alma. Então, lentamente um sorriso raro e quase humano surgiu em seu rosto. Então você está pronto. Com um gesto imperceptível, as correntes de luz se dissiparam. O homem sentiu a liberdade retornar e com ela, uma nova força interior. O protetor curvou-se levemente. Talvez um dia você proteja o que eu defendo. Mas por agora, escolha o seu caminho. O jovem compreendeu que a verdadeira batalha não era aquela que acabará de travar, mas sim a que travaria dali em diante. Fazer as escolhas certas. Usar sua força para proteger e não para destruir, e enfrentar os desafios com coragem e sabedoria. Ao sair da sala do trono, com o amuleto ainda em sua mão, o castelo retornou à sua calma. Mas em cada sombra, em cada parede, a presença do protetor permanecia silenciosa e vigilante. O homem sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas que havia sobrevivido ao inimaginável e que um novo destino o aguardava. E no silêncio da noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre as torres, apenas um pensamento lhe ocorreu: ele havia atacado um guarda real, e sobrevivido para aprender o verdadeiro significado de coragem e responsabilidade.